Olá, terceiro ano. Voltando para o nosso segundo momento com história. Vocês vão abrir o livro aí. Na página 67, vamos iniciar a aula com a correção da atividade de casa da aula passada, que foi sobre a primeira capital do Brasil, Salvador. Estão lembrados? Tem até uma questão na atividade avaliativa de vocês sobre o assunto. Então, vamos lá. Atividade, questão 1. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Eu tenho na primeira imagem, representando Salvador no século XIX, né? E a segunda foto é Salvador no século XXI, quer dizer, a mesma foto, do mesmo lugar, sendo que em épocas diferentes. Uma no século XIX e a outra no século XXI, né? A gente já até percebe pela qualidade da foto, alguns aspectos aí da paisagem já mudaram bastante, não é isso? Quem não fez, gente, aproveita, já faz agora. Quem não fez, e quem fez, corrige para a gente colocar a atividade em dia. Então, tem assim, ó. A. Que mudanças são observadas com o passar do tempo na cidade de Salvador? Gente, as mudanças foram muitas, né? Então, vocês já podem colocar assim, ó. Construção de casas e prédios. Percebemos aqui na primeira foto que não tem tanta construção, né? Onde tem um monte aí com árvores, se deu lugar a prédios, né? A casas, a construções. Então, coloquem aí. Construção de casas e prédios. A redução da quantidade de árvores, né? Precisou ser retirada essas árvores para ter aí espaço para novas construções. Então, você percebe nitidamente que a parte arborizada que tinha aí no alto não existe mais. E a questão B, né, diz assim: o que você percebe que permaneceu semelhante, que não houve mudança? Vocês podem perceber, sabe o que é aí? O forte. O forte continua, tanto na antiga como na mais recente, ele continua no mesmo local. Então, vocês podem colocar aí, ó, que o que permanece aí são os aspectos naturais, né? A questão do rio, e além da presença do forte. Ok? Corrigiram? Então, agora vocês vão botar na página 68. Vamos ver aí o patrimônio histórico. Sempre falo que aqui em Natal o nosso patrimônio histórico não está bem conservado, né? Que seria a questão ali da Ribeira, ali na subida da cidade alta, onde tudo isso se iniciou, foi ali a partir do porto, mas infelizmente muito poucos são os prédios que estão conservados naquela região. Então vamos ver aqui qual a importância desse patrimônio histórico para a gente, para a nossa história. No folclore eu resgatei aí a lenda do lobisomem, que existia ali na antiga ladeira do Poti, que era uma história que era bem contada aí por Câmara Cascudo, né? E aí, mais recentemente, no Halloween, eu contei a história do Papa Figo sobre a viúva Machado, né? Dona Amélia. Então, tudo isso aí é interessante para a nossa história, saber a nossa origem. E de Dona Amélia surgiu outros conhecimentos, né? Vimos que o marido dela comprou ali aquelas terras do bairro de Morro Branco, Nova Descoberta. Ele cedeu aquele terreno que hoje é o antigo aeroporto de Parnamirim. Então, toda a nossa história está voltada para saber sobre a importância da Segunda Guerra Mundial, como é que surgiu, quem é que veio, quem não veio, quem foi influente, quem não foi. Então, isso é muito importante para saber a nossa história, a nossa influência hoje, tanto da cidade do Natal, como a nossa história em si. Então, vamos aí conhecer o patrimônio histórico, ver o que é tão importante para nós. O patrimônio histórico. Há muitas construções, costumes e objetos que nos ajudam a entender melhor o passado e o presente. Então, se eu souber o meu passado, o passado da minha cidade, o passado político, o passado histórico, eu vou saber o porquê hoje o presente está fluente, porque eu estou passando por isso hoje. Então, por isso que o patrimônio histórico ele é rico em informações, porque sabendo nós do nosso passado, vai influenciar no nosso presente.
Então, esse conjunto de coisas é chamado de patrimônio histórico. Por exemplo, ao observarmos uma casa antiga, podemos saber que materiais eram usados no passado e de que modo as construções eram feitas. Isso nos possibilita fazer comparações com o presente, percebendo as mudanças e as permanências em relação ao passado. A preservação do patrimônio histórico é fundamental. Infelizmente, aqui em Natal não ocorre isso. Para que gerações futuras possam saber muitas informações sobre as gerações anteriores. Então, gente, se não houver um cuidado com o patrimônio histórico, se nós, professores de história, geografia, não contar para vocês a nossa história dos nossos antepassados, como é que vocês vão saber a história do nosso presente? Por exemplo, a Ribeira, ela foi toda projetada para ser o alecrim. Mas aí muita gente só conhece o alecrim hoje, mas não sabe que lá no passado, a Ribeira, antigamente, era o alecrim. E a Cidade Alta já era aquele comércio elitizado ali, nem todo mundo ia para a cidade, né? Já a Ribeira era mais popular. E hoje, vimos aí que mudou. O alecrim é um comércio mais popular, né? A cidade já é mais ou menos, vieram os shoppings, né? Então, tudo isso começa lá atrás na fundação da cidade, né? A história da Viúva Machado, a gente acaba vendo assim uma lenda urbana, mas que ela existiu, que o esposo dela era um homem influente, que foi importante para o comércio, comprou algumas terras que hoje são os principais bairros, né? Se hoje tivemos aeroporto em Parnamirim, porque lá atrás, quando iniciou a Segunda Guerra, foi doado essas terras. Então, vê como é que é a história, um processo que evolui, né? Se eu contar a história do Alecrim, vocês vão entender que a sua origem foi devido ao cemitério do Alecrim, que havia uma mulher que, como lá predominava o alecrim, né, essa planta, e ela tinha um cheiro atrativo, então ela pegava alecrins e ia no cemitério colocar ali naqueles túmulos, né? Ela participava dos cortejos ali, então por isso que deu o nome Alecrim. E hoje vocês vão entender o porquê o cemitério é ali próximo ao Paço da Pátria, né? Porque era distante da cidade, porque a cidade do Natal só existia até a Cidade Alta, Ribeira, Cidade Alta, algumas casas em Petrópolis, Tirol, então o cemitério era longe da cidade. Hoje a gente vê próximo, é o centro, mas lá naquela época era longe, era distante. Então, a gente vai entender isso se a gente preservar essas histórias, preservar esse patrimônio histórico. Quantos palacetes tem ali na Ribeira que hoje vocês passam e nem sabem a importância, mas que hoje está só em ruínas. Então, se você for em Recife, se vocês forem em Salvador, em Minas Gerais, vocês vão ver que esses bairros são patrimônio histórico. São bairros históricos que hoje são centros de turismo. Pessoas visitam para conhecer a história daquele local. Então, vamos continuar aqui para ver a importância. Então, a preservação do patrimônio histórico é fundamental para que as gerações futuras possam saber muitas informações sobre gerações anteriores, onde viviam, o que faziam e até como pensavam. Se o patrimônio for considerado muito importante, ele pode ser tombado pelo governo. Quando o tombamento ocorre, torna-se obrigatória a preservação desses bens culturais, mas nem sempre é assim. Volto a repetir o exemplo aqui da cidade de Natal. Peça ao pai e à mãe de vocês, quando tiverem a oportunidade, dê uma volta ali pela Ribeira e me fala quantos patrimônios históricos vocês veem ali e até os que são tombados, como estão hoje. Passei essa semana ali na Ribeira, passei em frente à Casa Câmara Cascudo, todo pichado. Passei na Casa da Ribeira, toda pichada. A Capitania das Artes, esquecida, nem pintada está à frente. Então, do jeito que está aqui no texto, nem sempre funciona. Depende muito da administração, tá bom? Da nossa cidade. Então, devido à sua importância para a história de um lugar. Então, aqui, gente, vocês vão ver, essa imagem é da Bahia.
A Santa Casa da Misericórdia da Bahia foi fundada em 1549 e é um patrimônio tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, que também temos o IPAM. Atualmente, abriga um museu com um acervo de obras de artes e objetos antigos. Veja como dá gosto olhar esse prédio. Quer dizer, vocês estão vendo uma construção de 1549. Se vocês forem aqui em Natal, vocês não vão ver uma obra assim, tão bem conservada, né? Infelizmente. E aqui, ó, a fortaleza na página 69. A fortaleza de São Marcelo, ou Forte do Mar. Foi construída em 1623. Atualmente abriga o Centro Cultural Forte de São Marcelo, Salvador, Bahia. Se for aqui, também temos um forte lindíssimo, que é o Forte dos Reis Magos. Está fechado há tempos. Já está ficando em ruínas. Os canhões que foram usados aí, né? Nos conflitos, estão se deteriorando, oxidando, não tem cuidado, não tem aquela preservação. Depois observem a história do Forte dos Reis Magos. Brincando de historiador. Então, essa atividade é para casa, tá bom, gente? 1. Pense nas construções mais antigas do lugar em que você vive e responda as questões. Gente, anota aí algumas observações em relação a essa atividade de casa. Vocês podem pesquisar sobre o Forte dos Reis Magos. Vocês podem pesquisar sobre o Teatro Alberto Maranhão. Vocês podem pesquisar aí sobre o Yacht Club. Vocês podem pesquisar sobre a Catedral Antiga, que são alguns pontos antigos que é tombado aqui como patrimônio histórico. E vocês podem fazer uma pesquisa ou pesquisar outros, fora esses que eu citei, e responder essas questões, tá bom, gente? Então, boa pesquisa para vocês. Usem o Google, vai mostrar algumas imagens que vocês podem tirar algumas conclusões e responder, porque são muito pessoais essa resposta. Cada um vai escolher um patrimônio diferente, uma construção diferente e vão responder, tá bom, pessoal? Brincando de historiador. Até o nosso próximo